Nocautes seguem sendo majoritariamente o método de vencer uma luta mais atrativo para atletas e espectadores. É a beleza do esporte retratada em golpes potentes que levam o adversário ao solo. E quando esses nocautes são resultados de belos combos que relembram jogos de videogame como The King of Fighters, Mortal Kombat e Street Fighter, os fãs vão à loucura. Hoje iremos trazer alguns nocautes via combos que marcaram a história no UFC. Antes de iniciarmos o vídeo, peço que você já deixe aquele like e confere ali se já é inscrito. Caso ao final não goste do vídeo, aí você retira o like. Combinados? Bora lá! Walt Harris vs Chazzy Sherman. Em uma categoria onde o natural é ver nocautes com apenas um soco, ter um nocaute via combinação é algo raro, e esse aqui é uma dessas exceções. Walt Harris estava em sua segunda passagem no UFC e vinha pressionado para essa luta, pois em suas 3 lutas anteriores havia perdido 2 delas, ficando na pressão por uma vitória para se garantir no maior evento de MMA do mundo. Para enfrentá-lo, o UFC escalou Chazzy Sherman. O prospecto, na época, havia acabado de estrear no UFC diante de Justin Ledé e perdeu a luta na decisão dos juízes, ficando também pressionado. No primeiro round vimos uma luta morna, equilibrada, com pequena vantagem para Sherman. No meio do segundo round acontece a mágica. Harris acerta um belo direto de canhota, volta com um cruzado de direita já clinchando, no clinch acerta uma joelhada certeira e finaliza o combo com 2 cruzados matadores, levando Sherman a nocaute. Mahmoud Muradov vs Trevor Smith. Mahmoud, antes de estrear no UFC, já era um dos pesos médios mais populares do MMA europeu. Por lá, realizou 28 lutas, vencendo 22 dessas. Após acumular 2 nocautes diante dos brasileiros Alberto Uda e Wendel Negão, ex-atletas do UFC, o lutador do Uzbequistão foi contratado pelo Ultimate. Em sua estreia, teve uma bela performance diante do italiano Alessio Di Chirico, vencendo por decisão unânime. Para sua segunda luta na organização, foi colocado frente a frente contra o veterano Trevor Smith, pelo card preliminar do UFC on ESPN 7, e teve na luta principal Jairzinho Rozenstruik vs Alistair Overeem. Muradov já vinha dominando a luta, acertando mais golpes no primeiro e segundo round, controlando bem a distância e não se expondo ao risco. Quando a luta já se encaminhava para o final, faltando menos de 1 minuto, Muradov inicia a sequência pendulando e desferindo um cruzado de direita no tronco de Smith, já voltando na sequência com um cruzado de esquerdo, esse defendido por Smith, que contragolpeou com um cruzado de esquerda. Porém, Uzbek esquiva por baixo do golpe e desfere um lindo overhand por cima, levando o atleta norte-americano a nocaute. Anderson Silva vs Chris Lieben. Um dos maiores lutadores do UFC de todos os tempos, Anderson ficou mundialmente conhecido por ser um dos maiores strikers que já lutaram em todos os esportes de combate. Porém, o nocaute em questão ocorreu há quase 20 anos atrás, quando Anderson ainda não era tão conhecido. O ex-atleta do Pride e do Cage Rage estava estreando no Ultimate e foi colocado contra Chris Lieben. O participante do primeiro TUF da história estava invicto na organização com 5 vitórias seguidas e buscava a chance de disputar o cinturão. O que muitos esperavam que seria uma luta disputada e dura, na real foi um atropelo do brasileiro. Spider precisou de 30 segundos para acertar um chute alto seguido de jab direto para levar o adversário a knockdown. No solo, ele acertou alguns golpes, porém, Lieben no desespero conseguiu se levantar. Anderson então acerta uma linda combinação, que inicia com jab, clinch e uppercut, clinch novamente e uma joelhada matadora, levando Lieben ao solo. Ali era o início de um legado para Anderson. Max Holloway vs Anthony Pettis. Impossível falar de combinações maravilhosas e não citar Max Holloway. Talvez um dos strikers mais habilidosos que já passaram pelo UFC, o atleta do Havaí ficou popularmente conhecido por seu excelente volume de golpes e sequências devastadoras. Ele chegou no UFC com apenas 21 anos de idade e somente 4 lutas profissionais, algo não muito raro, mas que demonstra o potencial que ele já apresentava nessa época. Não teve o melhor dos inícios, perdendo 3 de suas primeiras 6 lutas no Ultimate, porém derrotas para atletas duros, Dustin Poirier, Dennis Bermudez e Conor McGregor. Após a derrota para Conor, Holloway emplacou uma sequência de 9 vitórias seguidas, que o levaram à disputa de cinturão interino da categoria diante do ex-campeão dos leves Anthony Pettis. Na luta, Holloway passeou na trocação, acertando os melhores golpes, implementando um volume incrível. No final do terceiro round, Pettis finta um jab, porém, Holloway contragolpeia com um cruzado de canhota, mandando em sequência um belo chute no tronco, que muda a feição do adversário. Max, percebendo, joga mais uma vez a sequência de cruzado chute. Pettis sente e encosta na grade, por onde ele acabou ficando. Holloway liga o ventilador de golpes cruzados matadores, que o garantiu a vitória e o cinturão interino dos penas. Conor McGregor vs Ed Alvarez.
Não poderia faltar um Notorious nessa lista, né? Dono de uma canhota potente e precisa e de uma trocação acima da média. O popular atleta irlandês tem seu nome marcado na história do UFC como o primeiro duplo campeão simultâneo do evento. Após nocautear o brasileiro José Aldo nos penas e se tornar campeão, ele subiu aos leves para desafiar Ed Álvares, campeão da categoria, pela luta principal do UFC 205. Com um pequeno favoritismo, McGregor passeou em pé contra o atleta norte-americano. Após ser totalmente superior no primeiro round, Conor marcou o tempo de um direto de Álvares e contragolpeou com um cruzado de canhota certeiro, acertando uma combinação de cruzado de direita, direto de canhota e outro cruzado de direita, levando o adversário à lona. Por lá, ele ainda acerta mais 3 golpes, mas que tiveram a mesma utilidade de uma buzina em um avião. Donald Cerrone vs Rick Story. Um dos atletas mais populares da história do Ultimate, Cowboy Cerrone sempre proporcionou grandes espetáculos. Dono de mãos rápidas e precisas e chute altos devastadores, Cerrone foi por muito tempo o recordista de bônus do UFC, com 18 bônus, sendo ultrapassado recentemente por Charles do Bronx. Ele fez toda sua carreira lutando nos leves, porém, após derrota para Rafael dos Anjos na disputa de cinturão da categoria, ele decidiu tentar uma nova fase nos meio-médios. Em suas 2 primeiras lutas na nova divisão, venceu ambas, diante do brasileiro Alex Cowboy e do canadense Patrick Coté. Em sua terceira luta, foi escalado para enfrentar o experiente Rick Story no card principal do UFC 202, o segundo maior pay-per-view da história. Cerrone fez uma luta impecável, controlando distância, acertando mais golpes, uma bela performance que foi coroada aos 2 minutos do segundo round. Cerrone acerta um jab de canhota no rosto de Story, em sequência já manda um lindo direto na barriga, que faz com que seu adversário abaixe a cabeça. Nisso ele manda um cruzadinho leve de canhota e sobe um chute alto certeiro na cabeça, atordoando Story. Ele ainda acerta mais 4 socos e uma joelhada, levando o Rick ao solo. Esse pra mim é o mais lindo nocaute por combo da história do UFC. E aí, vocês concordam com essa lista? Lembram de mais algum? Deixe aqui nos comentários que no futuro pretendemos fazer uma parte 2 desse vídeo. Agradecemos a cada um que assistiu. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Um grande abraço para todos, fui!